No momento que eu gravo, em 2026, o Real Madrid está a montar uma das equipes mais competitivas da história do clube, sendo esse um dos investimentos mais vultuosos da história do time. Por isso, por que não fazer isso também com o Barcelona? Claro, aqui no Football Manager. É exatamente o que a gente vai fazer no vídeo de hoje. E muita gente comentou no último vídeo, cadê as licenças, cadê os nomes dos times corretos, cadê as faces dos jogadores? Pois bem, instalei aqui um patch e esse problema agora está resolvido. Vou deixar o que eu baixei aqui na descrição, algo que certamente vai melhorar bastante a jogabilidade e a vontade realmente de curtir o FM. Mas antes, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e todas aquelas coisas que você já sabe. Eu sou o Heitor Gonçalves e bora para esse vídeo que tá muito legal. E sim, estou começando o save no meio de 2026 e com alguma das transferências que aconteceram na vida real, como Bernardo Silva no Real Madrid, Cucurella no Real Madrid. E, enfim, a ideia é justamente começar do ponto em que estamos atualmente, né? Inclusive o save começa no dia 27 de julho, eu tô gravando no dia 25 de julho. Então vai ser algo realmente muito interessante da gente fazer aqui. A primeira coisa que eu fiz foi tornar o Barcelona o melhor, né? O mais respeitado em todas as áreas de treino, todas as áreas aqui de recrutamento, na área de equipe médica, ou seja, todas as minhas equipes são as melhores em suas competições. Cara, essa foi uma das simulações mais bizonhas de Copa do Mundo que eu vi no Football Manager. A Itália derrotou o Brasil na final da Copa de 2026. Como assim o Brasil foi para uma final de Copa? Completamente realista isso. Itália tem chance nessa Copa? Não. A Itália pode ser que ela avance mais do que o Brasil. Pode ser que ela avance mais do que o Brasil. Ó, um time que tá vindo muito forte pra mim... E para essa janela de transferências, a gente recebeu um total de 35 milhões de dólares da diretoria. Algo que com uma venda ou outra pode ser o suficiente pra gente trazer um atacante de renome e de peso pro nosso clube galáctico. Até porque após a venda do Lewandowski, a gente tá tendo que usar improvisado o Ferran Torres no ataque. E com todo respeito, Ferran Torres é um jogador até aceitável, mas não é um galáctico, né? Não é um galáctico. E embora a nossa verba de transferências não seja mais expressiva do mundo, o nosso maior problema nessa janela de transferências é o fair play financeiro, é o máximo de salário que a gente pode inscrever na primeira divisão espanhola. Isso é, se eu contratar jogadores com salário muito alto, portanto, melhores jogadores, eu vou acabar esbarrando nesse problema que é uma das regras de inscrição na Liga Espanhola. Chegamos a um acordo para vender Andreas Christensen, nosso zagueiro titular, por 38 milhões para o Liverpool. Vou aceitar esse acordo que eu já finalizei e está concretizada a transferência. Para volante, nós achamos aqui no mercado Rodri, do Manchester City, volante, eleito como o melhor jogador da Copa, eleito como o melhor jogador do mundo, né? Os brasileiros sabem bem disso. E ele está aqui na lista de transferência, eu consegui um acordo por 75 milhões. Bem, galera, querendo ou não, eu tô querendo aqui reeditar os Galácticos, então se eu tenho a possibilidade de fazer isso nessa temporada, então acho que eu vou concretizar aqui a transferência do Upamecano. E com isso eu vou ter que tirar o Ronald Araújo, ainda tenho que ver exatamente quem eu vou ter que tirar da inscrição do plantel. Por isso, vou confirmar aqui a... peraí que não tá aparecendo, né? Calma aí, deixa eu ver se eu consigo fazer isso. É isso, galera, eu refiz a negociação aqui, porque não tava dando pra eu confirmar. Cheguei a um acordo por 70 milhões, porque é a cláusula dele, né? Eu acho que eu não cheguei a comentar, mas essa é a cláusula do contrato dele de rescisão, que expira em 2029. 70 milhões, que é muito pouco com um cara de classe mundial como o Upamecano, né? Ele com certeza tem uma das maiores, se não a maior reputação como defensor aqui no jogo. Tá muito baixo, 70 milhões, né? Eu também tinha fechado com o Vitor Roque. Só que eu tô querendo realmente contratar os melhores, né? O Vitor Roque seria um cara reserva pra ganhar um espaço e tudo mais. Até porque eu tô tendo problema com o Ferran Torres, não tá querendo renovar de jeito nenhum o contrato dele. Inclusive, abro o olho. Barcelona, que eu acho que na vida real tá acontecendo a mesma coisa, né? Enfim, cheguei a um acordo aqui pelo Upamecano e vou ter que me preocupar com outra questão agora, que é muito pior do que, sei lá, escolher entre o Upamecano e o Vitor Roque, que é a questão da inscrição no plantel, né? Eu ainda vou fazer a inscrição no plantel, mas a equipe por enquanto fica dessa forma aqui, ó. João Garcia no gol, Koundé na lateral direita, Upamecano e Cubarsí na zaga, na lateral esquerda, Alejandro Balde. Na volância nós temos a dupla Rodri e Pedri, na ponta direita Lamine Yamal, no centro algo entre Olmo ou Fermin, vou colocar por enquanto o Olmo. Na esquerda, Rafinha, e no ataque, Ferran Torres, que tem tido uma temporada brilhante até o momento. E bem, aconteceu o que eu imaginava, né? Eu tive que tirar Eric Garcia e Gerard Martin, né? Eu acho que a maior perda pra gente é o Eric Garcia, que é um zagueiro, enfim, era
era o primeiro zagueiro reserva, né? Antes do Christensen, que eu vendi. Ele ficar de fora aqui é bem complicado, a gente vai ficar praticamente sem zagueiro reserva, mas pelo menos com o Upamecano de titular, né? Talvez isso tenha sido um erro, talvez. Mas eu realmente tô querendo montar a melhor equipe para a primeira temporada. Vou tentar discutir, ver aqui se eu consigo amenizar um pouco, né, essa insatisfação desses atletas, e é isso, basicamente. E galera, a temporada esse ano foi redondíssima, né? Vocês podem ver que eu não fiz tantas contratações, mas o elenco base, o elenco que eu já tinha aqui formado, era muito bom, né? Isso fez com que a gente ganhasse a UEFA Super Cup. Vocês podem ver que a quantidade de vitórias no começo da La Liga, vitórias assim maiúsculas, ó, 5-0 em cima do Borussia Dortmund, 7-0 em cima do Celta de Vigo na La Liga, 4-1 no Bayern de Munique. A gente ganhou o Intercontinental de Clubes em cima do FC Machida, time japonês. Perdemos a Supertaça Espanhola para o Real Madrid na final. Vencemos a final da Taça do Rei em cima do Real Madrid por 2-1 na final, com gols de Dani Olmo e Rafinha, com gols de Baldé e Ferran Torres. Todos os gols aconteceram no primeiro tempo. E vou mostrar aqui pelo esquema de diagrama o nosso avançar aqui na Champions League. Nós vencemos o Fenerbahçe por 5-1. Nas quartas de final vencemos o Borussia Dortmund por 3-1. Depois eliminamos a Roma por 1-0. Engraçado que Galatasaray foi para as quartas de final, Roma foi para a semifinal, Sporting foi para a semifinal aqui. Muito engraçado essa edição aqui, que inclusive contou com Brentford nas oitavas. Muito time que, enfim, né, Midtjylland, por exemplo, avançando para as fases mais avançadas da Champions League. Não imaginava isso. A final foi contra o PSG e vencemos por 2-1 com gol do Yamal, do Upamecano e do Yamal, né? Quando eu contratei o Upamecano, devo confessar para vocês que eu não estava imaginando que ele faria o gol da Champions League, sabe? A bola esbarrou na defesa e sobrou pro Upamecano, que estava inclusive amarelado aí, pendurado para ser expulso, né? E já nos momentos finais da partida a gente tem aqui essa troca de passes. Dani Olmo vai procurando espaço, toca com o Martin. Frenkie de Jong faz um passe brilhante pro Ferran Torres, que acaba acertando a trave. Hakimi tenta fazer o contra-ataque, mas com certeza a bola vai sobrar com a gente e parar nos pés de Lamine Yamal para fazer o nosso gol da virada na final da Champions League. Firmino vai avançando, faz o cruzamento rasteiro, sobra pro Yamal, o goleiro não consegue chegar a tempo. 2-1 para o Barcelona na finalíssima da Champions. Na La Liga nós fizemos uma campanha simplesmente maestral, com apenas 2 derrotas, e que somou ao final da campanha, né, 102 pontos, simplesmente 102 pontos. Não deu nem pro cheirinho do Real Madrid, que ficou a competição inteira em terceiro lugar, só, enfim, ultrapassou nas últimas rodadas, né, porque o Atlético de Madrid vem de uma fase ruim, né, inclusive perdendo para Barcelona, Real Madrid e Valência. O foda é juntar fase ruim com jogos desse nível, né? Fica complicado para os caras. Olhando aqui o desempenho, né, dos jogadores, você pode ver que todos os titulares tiveram uma nota média mais do que 7. Ferran Torres está infelizmente aqui saindo de graça, tive problemas com a renovação do contrato dele, mas aqui ele fez 56 gols e 8 assistências. Ele é simplesmente um dos candidatos ao prêmio de melhor jogador da temporada. Rafinha fez 30 gols das 24 assistências, brutal. Temos aqui Dani Olmo, 24 gols e 25 assistências. A gente tem Lamine Yamal 25-25, 50 participações a gol. Pedro e Rodri não participaram de tantos gols aqui, né? Pedro apenas 3 gols e 10 assistências. Inclusive Pedro participou de poucos jogos aqui, né? Só 29, bem lamentável isso. Temos a Baldé, Koundé, mas a verdade é que eles não participaram muito dos gols. Eu acho que ponto o nosso estilo tático do tic-tac. Joga a bola lá pra frente e na frente que acontecem as participações pro gol propriamente, né? Deixa eu ver se teve alguém que se destacou aqui entre os nossos reservas. Tem o Frenkie de Jong, esse sim participou de muitos gols mais atrás, né? Tem o Bernal, 10 gols, esse cara, eu acho que ele tem algum atributo de remate longe, né? Ele tem 14 bons atributos técnicos aqui. Acredito que por conta disso, uma boa visão de jogo, um bom posicionamento, em determinadas situações ele consegue meter gol. Tanto é que ele meteu 10 gols nessa temporada, o que é número de atacante reserva, né? Eu acho que nosso atacante reserva não fez 10 gols. A gente não tem atacante reserva. Antes de iniciar a segunda temporada, eu cheguei a 2 acordos, levando em conta o salário e também a qualidade do jogador. O primeiro acordo que eu consegui
foi por Nick Woltemade, que estava sendo disputado por mim e pelo Real Madrid. A gente venceu essa disputa, pagamos 89 milhões, mais algumas cláusulas que vai fazer a transferência chegar a 110 milhões futuramente. Vocês podem ver aqui os atributos dele, né? O cara bem redondinho mesmo nos atributos. Um dos melhores atacantes do mundo. Outro acordo que eu cheguei, esse por um valor bem mais tranquilo, foi pelo Vitor Roque, atacante do Palmeiras, por 19 milhões. Ele tem uma cláusula aqui para clubes internacionais, né? Uma cláusula de rescisão para clubes estrangeiros de 19 milhões de dólares que a gente pagou com muita tranquilidade. Afinal, ele é um ótimo atacante reserva para ficar alternando, né? Isso é uma boa peça de reposição, porque eu tava tendo que colocar o Dani Olmo como atacante reserva. Não são exatamente galácticos, mas eu imagino que com a idade deles eles podem se tornar. E para finalizar a trinca de contratações, eu tô com muita verba, né? Tô trazendo aqui Nico Paz, meio atacante do Como, da Série A. Tem apenas 22 anos, finalmente o Barcelona vai ter uma peça argentina no setor ofensivo. Tô gastando 73 milhões e 97 é com as cláusulas. Eu coloquei 20 milhões pros próximos anos em prestação, mais uns 5 milhões se ele ganhar, tipo, o melhor futebolista do mundo. Eles fizeram tanta questão com essa cláusula que eu acabei aceitando. E é isso, aceitei aqui, ele será jogador do Barcelona para ficar no meio ataque no lugar do Dani Olmo ou do Fermin, que eu pretendo negociar e trazer alguma peça para a zaga, né? E o PSG está determinado a fazer do Pedri a maior transferência da história. Cara, 268 milhões pelo cara? Não, eu vou recusar mais uma vez, mas é só para mostrar. Eu acho que essa é a quarta vez que eles fazem proposta, é muito raro o time fazer proposta assim, sei tantas vezes assim. E por tanto dinheiro, né? 268 milhões, sendo 199 o valor base e, sei lá, quase 70 milhões só de cláusula. É bizarro, cara, bizarro. Mas eu vou recusar, tá? Eu ficaria com dinheiro infinito aqui, eu poderia fazer o time que eu quisesse, mas o Pedro tem que estar aqui no time. Cria de La Masia. Agora o PSG está oferecendo 306 milhões pelo Pedro. Eles estão enxergando assim, cara, uma qualidade nesse Pedro que é impressionante. 306 milhões, eu vou recusar mais uma vez. Vai ter gente discordando de mim nos comentários, mas eu vou recusar, cara. Essa transferência do Vitor Roque foi tão absurda que a gente recebeu 3 milhões e 800 pelo acordo que a gente mesmo fez. Assim, eu nem sabia que isso era possível no Futebol Manager, tá? E o fair play financeiro da La Liga foi muito bom com a gente essa temporada, diferente da temporada passada, porque agora a gente tá com 22 milhões, a gente pode inscrever até 22 milhões de salário mensal no nosso elenco titular, portanto eu vou conseguir inscrever todo mundo, inclusive quem eu contratei. Fim da janela do meio do ano e nós temos essa equipe consolidada aqui no Barcelona que tá um timaço, cara, de verdade, tá um timaço. Só deixa eu tirar o Eric Garcia, porque o titular aqui é o Jules Koundé, né? O nosso time titular tá João Garcia, Koundé, Upamecano, Pau Cubarsí, Baldé, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Nico Paz, né? Rafinha, Walter Mate e no banco jogadores de extrema qualidade como Vitor Roque, Olmo, temos o Gordon aqui, Fermin. Pra vocês terem noção, a gente tem 3 opções do topo europeu só na área de meio atacante, né? No meio campo tem Gavi, tem Bernal, De Jong, né? Martin e Eric Garcia nas laterais. E na zaga, além do Ronald Araújo, que eu não me inscrevi no plantel, infelizmente não tinha espaço para todo mundo. Mas tem, enfim, o Rodri, o Eric Garcia, pessoas que já estão selecionadas para reserva de outras posições, ou titularidade de outras posições. Enfim, esse é o time, bora simular pro meio da temporada, ou final da temporada, vamos lá. Estamos no meio do ano, estamos aqui com um desempenho regular na primeira divisão. Na Champions League nós passamos entre aqueles que se classificam direto para as oitavas de final, né? A gente não vai precisar passar por um 16avos, né? Por uma ronda preliminar. Tá tudo encaminhando que nem no ano passado, né? A gente está disputando as cabeças da La Liga e temos as nossas chances, evidentemente, na Champions League. Como eu não recebi nenhuma oferta, eu também não fiz nenhuma contratação, embora um ou outro jogador não esteja se destacando. Daqui a pouco eu mostro mais quem é, né? Quem é? Chegamos ao final da segunda temporada e os resultados foram os seguintes. A começar pela Supercopa Europeia, nós enfrentamos o Chelsea no começo da temporada, em agosto de 2027, o time do Ferran Torres. Sim, o Ferran Torres foi parar no Chelsea e vencemos eles nos pênaltis. Na Supertaça Europeia, vencemos o Real Madrid. Na Copa da Espanha, aparentemente a gente não chegou na final, deixa eu ver em quanto que a gente parou. A gente parou nas semis para o próprio Real Madrid, 3-2, eles fizeram 3-0 na casa deles e a gente fez 2-0, aparentemente na nossa casa, né? Na La Liga, a gente fez mais uma vez uma campanha dominante, 98 pontos, com a surpresa dessa edição sendo o Girona,
que não tem nenhum time extraordinário, né? Eles têm o Tsigankov, o Asprilla, Bryan Gil, que já foram, assim, grandes promessas, não sei se ainda são, do futebol mundial, né? O resto eu não conheço muito bem, de modo a opinar para vocês. Enfim, foi uma campanha relativamente parecida com a do ano passado, que a gente fez 102 pontos. Inclusive, eu acabei de ver Racing Santander em 5º lugar. O que eles fizeram para tal façanha? Olha que a crescente deles em desempenho. E olha que eles não contrataram, assim, nenhum nome demais, né, assim. E na Champions League, vocês acabaram vendo o resultado aqui, né? Vamos voltar para fase da Liga. A gente terminou em 3º lugar. A gente foi derrotado apenas pelo Olympiacos, beleza? Empatamos com o Aston Villa e o resto a gente venceu. Vitórias de 2-1 sobre o PSG. A gente não enfrentou, assim, grandes times na fase da Liga, né? Vamos falar a verdade. 2-0 no Napoli talvez tenha sido o mais célebre resultado, junto com 5-0 em cima do PSV. Oitavas de final, nós enfrentamos o Milan, 5-1 no agregado. Nas quartas, nós derrotamos o PSG por 5-2, interessante. Nas semis, derrotamos o Chelsea por 4-2, né? O Chelsea foi o nosso patinho essa temporada. Inclusive, teve gol do Ferran Torres no jogo da volta. E na final, vencemos por 1-0 em cima do PSG. Deixa eu ver se eu consigo voltar esse jogo aqui para ver algumas estatísticas. A gente pode ver que foi um jogo, assim, bem parelho. Saiu o gol aos 12 minutos, assistência do Rafinha. O Ultimate foi o herói do 3º título seguido do Barcelona, né? Eu disse que ele estava fazendo uma má temporada no sentido que ele não estava sendo goleador. Tanto é que as premiações individuais pro ataque, né, as coisas de melhor marcador, melhor jogador, foram pro Mbappé aqui na La Liga. E tudo bem, o Ultimate, assim, tá muito longe de ser o Mbappé, ele teria que realmente fazer uma temporada transcendental para superá-lo. Mas às vezes eu esperava mais dele, especialmente na La Liga, onde ele só fez 16 gols. Mas sempre fez gols em jogos importantes, assim, não é uma pessoa que tem medo de grandes jogos. Se a gente olha aqui o 11 do sonho da imprensa, a gente vê que a gente não montou ainda uma seleção completamente dominante na Espanha. Nós somos a favorita a ganhar o título, né? Nós fizemos 2 campanhas, assim, extraordinárias. Segundo eles, o Gordon é melhor na ponta esquerda e por algum motivo eu teria que deixar o Paz no ataque. Não faz muito sentido o que a imprensa coloca aqui como 11 provável, né? Vamos olhar as estatísticas do time. Estatísticas. Temos aqui, vocês podem ver o desempenho individual, o progresso de cada um. O destaque, mais uma vez, foram nossos pontas, né, em questão de classificação geral, né, de nota média. Rafinha foi simplesmente 43 participações a gol, uma temporada destruidora. Nico Paz fez uma temporada de estreia, assim, absurda, né, absurda. O Ultimate fez 29 gols, é uma quantidade, assim, aceitável de gols, né, vamos combinar. Lamine Yamal, 43 participações a gol, fez bem. E mais uma vez aqui atrás, poucas participações a gol. Talvez o Baldé, ele participou mais gols nessa temporada do que na temporada passada, por exemplo. A gente pode ver que aqui atrás as notas não foram tão destruidoras quanto a da galera da frente, no geral, né? Pau Cubarsí completamente destruidor na zaga, vocês podem ver que o cara já tá com 4 estrelas, os atributos, assim, muito bons, cara, especialmente mentais. E acho que essa é a segunda temporada. Pra vocês terem noção, galera, eu tô com 333 milhões para gastar na janela de transferência. Afinal, a gente papou tudo, cara, a gente tá vencendo tudo. E é a chance da gente, sei lá, mais uma vez renovar o elenco, olhar alguma posição que a gente tem de jogadores mais velhos, que a gente pode contratar talvez o melhor da posição no mundo. Eu olho muito pro ataque, cara, eu olho muito pro ataque. Talvez a gente possa reforçar nessa posição, quem sabe vendendo o Ultimate. Quem sabe se desfazendo, cara, porque eu tive um problema muito sério com o meio atacante. Eu tenho 3 meio atacantes, cara, de nível estrela mundial. Aí fica difícil gerenciar isso, né? Aí acabou que o Firmino não teve muita chance nessa temporada, mas quando jogou assim, destruidoramente, né? E o Dani Olmo, por ter ficado um pouquinho atrás, para não ver que ele está descontente, ele já pediu transferência, ele quer mais tempo de jogo. Mas quando fez, ó, de novo, completamente destruidor, 15 participações a gol. E muitas vezes era eu manualmente que tinha que colocar ele, quando entrava ele fazia bem, mesmo com a moral lá embaixo. E antes de avançar propriamente para a terceira temporada, olha que interessante isso. Nós somos a equipe que está em primeiro lugar no ranking de clubes europeus. Somos oficialmente a equipe com maior reputação e está em primeiro lugar no ranking, né? A melhor equipe europeia. E no mercado de transferências da terceira temporada tivemos uma janela de verão, né? Uma janela de início da temporada bem movimentada. Especialmente e de forma inédita na parte das vendas.
Veja só, vou colocar aqui em ordem cronológica, né? Emprestei alguns jovens jogadores, mas até eu fiz isso em outras temporadas. Vendi finalmente Ronald Araújo, que era uma pessoa que estava, enfim, encostado no nosso time, que tinha um salário muito elevado, na ordem de 1 milhão mesmo por semana. E que realmente, por ser muito excedentário no time, apesar de ter bons atributos, vocês podem ver aqui, eu acabei me desfazendo dele pelo preço de 27 milhões, estava achando justo, então resolvi aceitar mesmo, 27 milhões. Emprestei mais alguns caras, o Chelsea pagou a multa por esse cara aqui, que é um bom jogador, um jogador jovem. Eu também não acho que ele vale 36 milhões, né? Mas, enfim, eu acabei aceitando 1 milhão e 500 mesmo por ele, não acabei fazendo nada. E por fim, no último dia de janela de transferências, não ia sair praticamente nenhuma contratação, eu ia fazer uma e beleza. Mas surgiu uma proposta do Manchester City pelo Jules Koundé. Eu acabei acertando 76 milhões, é um preço mais do que ótimo pela qualidade dele, né? Vocês podem ver os atributos. Aí eu utilizei o dinheiro para comprar simplesmente um dos melhores laterais direitos do mundo, uma peça dos Galácticos aqui, que é o Reece James. Um cara assim extraordinário, acredito que vai compor o nosso elenco de Galácticos, né? Aí em seguida, ainda no último dia de janela, uma janela bem movimentada, eu consegui emprestar o Vitor Roque. Eu emprestei o valor assim bem alto, com uma cláusula de compra futura. Ele fez uma temporada assim bem aceitável, a temporada 27-28. É que tá mostrando 8 gols, mas foi bem mais, cara, porque ele não conta os jogos não oficiais, outras competições. Isso, 56 milhões de valor futuro opcional, mais uns 7, 8, 9 milhões nesse ano de empréstimo que basicamente a gente vai receber. E no lugar dele eu acabei comprando o Marcos Leonardo como atacante. Ele aqui tava no Fluminense. E eu até agradeço isso, porque é melhor pegar o cara do Fluminense, que vai estar com um salário mais tranquilo, do que do Al Hilal, com certeza ele ia pedir milhões e milhões. Eu tava pensando até em conseguir o Osimhen, cara. Só que ele, vocês podem ver aqui, ó, ele recebe 2 milhões no Galatasaray, e ele tava pedindo pra mim, deixa eu ver se eu consigo achar. Ah não, não salvou, deixa eu pedir de novo aqui. Ele tá pedindo 4 milhões por mês. 4 milhões por mês. Assim, cara, com todo respeito, não dá. E para finalizar essa janela movimentada, apareceu uma proposta pelo Eric Garcia, que acabou indo pro Chelsea por 78 milhões. Ah, mas ele vale mais, Heitor. Ele é uma peça de reposição para lateral direita. Ah, cara, mas eu tava interessado em outro nome no mercado, e esses 78 milhões seriam bem úteis, que é no Jacobo Ramon, um cara espanhol de 23 anos, bem mais jovem que o Eric Garcia, e eu não imaginava que eu ia dizer isso, cara, porque o Eric Garcia... Jacob Ramon, de 23 anos, mais jovem no mercado, vindo do Napoli, por 100 milhões, só que pouca parte disso é gasto agora, né? 55 mais os 45 eu parcelei. E parcelei por opção minha mesmo, né? Eu poderia ter gasto dinheiro agora, mas eu acabei poupando parte dele. E com isso a gente montou um time, assim, bem aceitável. Lá atrás direito a gente vai ter Reece James, na zaga a mesma dupla, assim, vencedora de 2 Champions League, né? Que é Cubarsí e Upamecano. Os dois numa faixa bem ok de idade, né? 29 anos e 21 anos, né? Na lateral esquerda a gente vai continuar com Alejandro Baldé, pelo menos por enquanto. Ele daqui com 24 anos pode continuar evoluindo, claro. Na volância a gente tem Rodri e Pedri. E na frente, como vocês sabem, Lamine Yamal, Nico Paz e Gordon não, né? Cadê o cara? Ah tá, o Rafinha já tá aqui. E no ataque o Ultimate mais uma vez. E sim, eu tô com problema dos 3 meio atacantes. Tinha um time ou outro interessado nele. Vocês podem ver que eu tô com problema com os dois, cara. Um aqui tá reclamando que eu tava oferecendo, o outro também tá reclamando. Mas é porque eu realmente tava vendo como insustentável essa questão disso mesmo que tava acontecendo, de ter 3 meio atacantes, sabe? Vamos simular pra metade da temporada. Janela do meio do ano finalizada, vou mostrar as transferências que eu fiz aqui para vocês. E foi uma janela bem calma, na verdade só aconteceram 3 empréstimos, nenhuma venda de empréstimos de jogadores que eu quero ver rodando em outros times aqui da Espanha. Fora isso, não aconteceu mais nada na janela de transferências. Daqui a pouco eu mostro direitinho como foi o nosso desempenho em cada competição. No final da temporada eu acho que vai ficar mais legal, porque eu mostro o resultado final, né? Bora lá! Final da terceira temporada, momento de fazer o balanço. Lembrando que a gente está no ano de 2029, portanto a gente vai ter aqui Copa do Mundo de Clubes, né? Então muita atenção nisso, que daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre essa competição. A começar pela Taça do Rei, né? No ano passado a gente tinha caído nas semifinais, se eu não me engano. Isso mesmo, cara, nas semifinais pro Real Madrid. E aqui caímos uma rodada antes pro Atlético de Madrid. Quartas não, parece que antes... Nossa, a gente caiu nas oitavas de final pro Leganés. Pensei que tinha sido pro Atlético de Madrid.
Supertaça nós vencemos, enfim, Real Madrid. Na La Liga, mais uma vez tivemos uma campanha dominante, não tão dominante quanto nos 2 últimos anos, né, que fizemos praticamente 100 pontos, né, no primeiro 102, no outro 98. Nesse 94 tá caindo de 4 em 4, né, no próximo ano vai ser 90, mas enfim, teve aqui o Almeria ficando em terceiro lugar, o Girona fazendo mais uma boa campanha, Málaga fazendo boa campanha, ele inclusive estava nas primeiras posições durante todo o campeonato, né, isso tem coisa impressionante. Enfim, galera, mais uma vez a gente mandou muito bem. Daqui a pouco eu mostro os desempenhos individuais, mas o maior assistente da competição foi o Lamine Yamal e um dos artilheiros foi o Watermaid, nosso centroavante. A UEFA Super Cup, por incrível que pareça, a gente conseguiu perder para o Porto nos pênaltis. E na Champions League, competição que mais doeu pelo resultado final. Deixa eu mostrar fase por fase, né? Na fase da Liga a gente classificou diretamente em 6º lugar. Nós empatamos 2 jogos com o PSV e o Liverpool. Vamos ver se a gente teve uma vitória interessante. A gente venceu o próprio PSG, né? Vencemos a Internacional e tudo mais. Chegando nas oitavas de final, nós eliminamos o Atlético de Madrid nos pênaltis. Nas quartas, eliminamos o RB Salzburg por 6-4. Eliminamos o Chelsea por 2-1. E na final, contra o PSG que era favorito, segundo o que eu tava vendo aqui, jogaço, cara, provavelmente um dos melhores jogos de futebol da história, 4-4, só foi encerrado nos pênaltis. Então, para interromper nosso domínio, a gente teve 2 vitórias seguidas na Champions League, pra gente não ter 3 vitórias seguidas na Champions League, que aí é demais, né? Aí é demais. A gente acabou perdendo os pênaltis numa competição, assim, uma disputa bem interessante de pênaltis. Foram o quê? 5. Aí na 6ª cobrança, o Fermin, nosso meio atacante reserva aqui, ele acabou desperdiçando sua oportunidade e a gente acabou sendo eliminado. Quer dizer, ficamos com o vice-título aqui da UEFA Champions League. Beleza, a gente pode ver que o Otamendi fez uma ótima temporada, né? 32 gols, 3 assistências. Vem melhorando constantemente aqui, tá com 27 anos. O Rafinha tá dando aqui que ele tá progredindo aqui na barrinha, né? Meio estranho isso. Ele não fez uma temporada tão brilhante assim, né? 11 gols e 14 assistências. Nico Paz, mesma coisa, não fez uma grande temporada. 13 gols, 16 assistências. Mais uma vez, claro que participar de 29, criar 29 gols é muita coisa, sabe? Já o Yamal fez uma ótima temporada, 20 gols, 25 assistências. O famoso 20-20, né? Ele conseguiu extrapolar o 20-20, vai lutar pelas cabeças da bola de ouro do ano que vem, né? Vamos ver. Lembrando que nenhum das 2 últimas bolas de ouro a gente conseguiu levar, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Mulher não, né? Melhor futebolista mundial do ano, Nico Paz ficou em 3º lugar, e no primeiro ano Yamal e Rafinha 2º e 3º lugar. Bola de ouro, só o Yamal apareceu no último ano em 3º, talvez ele apareça nesse ano disputando com Mbappé, o próprio Olise, que estava no PSG, vencedor da Champions, talvez ele até ganhe a bola de ouro, né? Quem sabe? Cara, pior que eu tentei pagar pelo Olise, cara, ele estava avaliado a 126 milhões. Se eu tivesse vendido o Fermin ou mas acabei não conseguindo vender. Não comprei o Olise para nosso elenco de super campeões, né? Interessante notar a evolução do Baldé por aqui. Teve um cara do Liverpool que eu comprei por 50 milhões e eu tinha feito um contrato assim para emprestá-lo pro Sevilla. Aí aparentemente não deu certo, não consegui emprestar ele para mais nenhum time. Ele acabou tendo 11 oportunidades aqui, participou de 6 gols, e é interessante ver quanto que ele tem evoluído aqui, né? Olha o valor de mercado do cara, mano. Não conheço ele. Rio Ingumona, além da Marcos Leonardo. Mostra aqui, Marcos Leonardo. Teve 7 jogos, 8 gols e 1 assistência, muito bem. Fora isso, nada assim que destaque, né? O Fermin, nada demais. A temporada de estreia do Reece James, eu esperava mais participações a gol, não aconteceu. Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2029, o Barcelona foi sorteado. Eu já simulei aqui a fase de grupos, galera, não se preocupem. Com Aston Villa, Orlando City e Vissel Kobe. A gente passou em primeiro lugar com vitórias bem tranquilas, como vocês podem ver aqui, né? 5-1, 3-0, 6-1 em cima do Vissel Kobe. Só deixa eu mostrar a situação dos times brasileiros. O Fluminense passou no grupo do Internacional de Milão, né? E o Flamengo passou em primeiro lugar, um grupo que era deveras fácil, né? Não sei o que o Olympiacos está fazendo aqui, é um representante europeu, como assim? Enfim, esses aqui foram os classificados para a segunda fase. Vamos ter apenas representantes europeus
e sul-americanos, né? River Plate também passou, Boca Juniors passou em primeiro lugar no grupo do Borussia Dortmund. Vamos avançar aqui para a segunda eliminatória que a gente enfrenta o River Plate nesse exato momento. O Flamengo acabou de eliminar o Borussia Dortmund. É a única equipe brasileira viva aqui, né? Não sei se o Fluminense ainda vai jogar contra o Bayern de Munique. Força Fluminense. Vamos de João Garcia, Reece James. Vamos colocar o Baldé aqui na lateral esquerda, que pelo menos ele não está pendurado. A gente coloca Pedri e Frank de Jong, que tal? Na ponta direita, Lamine Yamal, Nico Paz e Rafinha. E no ataque mesmo, o Otemade, porque daqui a pouco eu mostro, o cara foi simplesmente 9 gols em 3 jogos. 9 gols em 3 jogos. Vencemos o River Plate 4-2, 3 gols, hat-trick de Lamine Yamal e um gol do Otemade, que agora chegou a 10, né? Nosso adversário nas quartas de final é a Internacional de Milão. Vocês podem ver que o Flamengo vai enfrentar o Paris Saint-Germain e o Fluminense aparentemente foi eliminado, enfrentaria o Porto aqui nas quartas de final. Eliminado por 2-0 aqui. Vamos mandar nosso time titular, bora lá. Vencemos de 2-0, mais um gol de Otemade, cara. É o 11º, todo jogo ele tá marcando um. E um gol do Gordon no finalzinho do jogo, ele provavelmente entrou no segundo tempo. Vamos ver qual vai ser o nosso adversário nas semifinais, né? E bem, sobraram apenas os gigantes europeus nas semifinais. Vocês podem ver aqui que, enfim, o Flamengo foi eliminado pelo PSG, teve gol do Pedro, que eu tava vendo aqui agora. E nas semifinais a gente vai enfrentar o Arsenal, sendo provavelmente o outro finalista, né? O Paris Saint-Germain, porque eles estão com uma equipe muito, muito forte mesmo. Enfim, para esse jogo a gente não vai poder contar com o Upamecano e com o Lamine Yamal, que tá muito cansado. Já disseram assim, a fisioterapia não aguenta mais eu colocando o Lamine Yamal aqui no campo. Eu vou colocar mais uma vez o Boltemade aqui no ataque. Eu não vou colocar o Marcos Leonardo, ainda mais nesses jogos mais decisivos do final. E na frente vai ficar Rafinha, Paes e Fermin. Na volância acredito que Bernal e Rodri tá ótimo, né? Eu não sei porque que o Pedro não pode entrar. Caramba, até ele, que é um novo contrato, cara, é impressionante. Todo início de temporada é 20 pessoas querendo um contrato novo, né? Vamos colocar Reece James e Baldé mais uma vez. E mandar essa equipe pra jogar contra o Arsenal. Vamos lá. Não! E contra o Arsenal a gente perdeu, galera, de 3-1. 2 gols do Odegaard, 1 gol do Rice e do nosso lado apenas 1 gol do Baldé. Enfim, o João Garcia fez uma partida assim memoravelmente ruim. O ataque não funcionou. Era melhor ter colocado o Marcos Leonardo mesmo, né, galera? Mas enfim, vocês podem ver aqui que o nosso saldo bancário tá literalmente quase 1 bilhão. Isso aqui no Futebol Manager é, sabe, inimaginável. A gente tá com mais de meio bilhão para transferência, então a gente pode fazer a maior transferência da história aqui. O complicado é que não tem onde eu melhorar, né? Não tem onde eu melhorar. E onde tem para melhorar, por exemplo, eu quero contratar o Haaland. O Haaland ele já joga na Arábia Saudita recebendo 5 milhões por semana, que tal? Então, assim, eu tô enfrentando esse problema nesse momento. O jogo tá pedindo pra contratar o Ferran Torres, de 29 anos. Cara, o Ferran Torres não tem condição nenhuma de jogar aqui de titular, cara. Nenhuma. E é isso, bora aqui pra janela do meio da temporada. Fim de mais uma jornada de transferências, mais uma vez frustrante no sentido de montar um time mais galáctico que nós já temos. E esbarramos um empecilho. O que eu estou enfrentando aqui agora é justamente a questão do vestiário, do balneário. Para eu contratar um jogador de renome, por exemplo, eu estava pensando no Will Dias. Eu tinha certinho o Will Dias por um valor até aceitável. E que entre os melhores jogadores do mundo é um dos poucos que eu poderia trazer. Porque, por exemplo, Haaland está na Arábia Saudita. Musiala, que seria ótimo no nosso time, está na Arábia Saudita. O Olise acabou de se transferir para o PSG e não tem interesse de jogar no nosso time. Mbappé e outros caras, enfim, estão no Real Madrid. Muito difícil trazer um cara do Real Madrid para o nosso time, né? E o que sobra, para a gente contratar ele, a gente teria que vender um titular nosso. Ou pelo menos um reserva nosso. Eu não consegui fazer nenhum dos dois. Eu tentei vender o Gordon, que é nosso ponta esquerda reserva. Não consegui. Eu tentei vender o Rafinha, que já tem 32 anos, não consegui, ele vai ser o titular da ponta esquerda ainda. Eu tentei vender até o Vitor Roque. O Vitor Roque ele tinha feito um acordo com o Manchester United de empréstimo mais um valor opcional. Ele fez um ótimo empréstimo no Manchester United, só que eles não quiseram pagar o valor opcional. Por algum raio de motivo que eu não sei. Tentei vender ele no mercado e ninguém queria comprar, mesmo ele tendo feito um ótimo período de empréstimo. E aí o Marcos Leonardo vai virar o terceiro atacante. Sendo que tem ótimos caras aqui na base surgindo e que deveriam estar entrando aqui mais vezes. Que é o caso aqui do Mariano Naumenko,
que lamentavelmente não vai ter espaço aqui no time por conta do quão abarrotado de jogadores está aqui. E sério, eu não consegui vender o Olmo até agora, mesmo oferecendo por 65, 60 milhões, eu não tô conseguindo achar mercado para ele. Então eu tô realmente esbarrando nesses problemas. Não tivemos o melhor dos começos, na verdade foi a primeira vez que a gente perdeu 2 vezes seguidas aqui no jogo inteiro. Mas também porque eu coloquei times mais reservas e tudo mais. Vamos para a metade da temporada, a janela do meio da temporada, da nossa última temporada, galera. Fim da janela de janeiro, a última janela do nosso vídeo. E dá pra dizer, finalmente, que eu consegui fazer uma janela de transferências com vendas expressivas, que não seja, sei lá, empréstimo, e com alguma compra considerável. Vocês podem ver aqui que eu emprestei uma série de jogadores, se bem que isso daqui é outros meses, calma aí. Esse daqui eu emprestei uma série de jogadores, inclusive o Casado, que era o nosso volante reserva, eu emprestei ele pro Atlético de Madrid. Emprestei o Marcos Leonardo pro Real Sociedade. Vendi o Gerard Martin, nosso zagueiro, / lateral esquerdo. E pro lugar dele eu trouxe ao valor da multa dele, imagino. Eu acredito que era multa, né? Apenas 27 milhões. Um jogador bem mais barato, 2 anos mais jovem, que é o Varek Gazirovski. Aí, com esse dinheiro, mais o empréstimo do Marc Casador, na verdade. Marc Casador, o empréstimo dele. Eu utilizei essa grana para comprar o Chema Andrés, que é um cara que foi formado na categoria de base do Real Madrid. A segunda que eu compro da categoria de base do Real Madrid, o primeiro foi o Nico Paz. A um preço astronômico, 667 milhões, que era a cláusula dele. Porque não teria espaço para um cara extracomunitário, seja de outro país. Apareceu o nosso volante titular muito brevemente, uma vez que o nosso titular aqui na posição é o Rodri. Ele tem 33, já vai fazer 34 anos em breve. Então ele vai substituir naturalmente o Rodri. Em pouquíssimas semanas, eu não duvido que você botar aqui pra simular e ele vai ser titular, tá ligado? Enfim, por muito pouco eu não consegui vender o Vitor Roque. Mais uma vez ele ficou na beirola de ser vendido. Eu tinha fechado um acordo com ele para o Valência, que oferecendo 53 milhões. O Bayern de Munique tá interessado até agora, né? Só que eles são extremamente mão de vaca, cara. Eles ofereceram tipo 27 milhões. Eu não vendo nem a pau 27 milhões, até porque ele é um bom jogador, ainda mais pra reserva, um cara que joga nas pontas e tudo mais. Mas querendo ou não, eu queria que ele fosse vendido pra comprar comprar um jogador que eu já tinha assim, bem em mente já. Não vou nem responder, era o Isaac, cara. O ideal seria contratar o Haaland. Imagina o Haaland no Barcelona, né? Coisa foda. Porém, ele tá na Arábia Saudita recebendo 10 milhões por mês e eu não consigo competir com eles. Mas vocês podem ver aqui, galera, na equipe da imprensa, assim, a gente tem bem mais nomes do que temporadas atrás, né? O Paz agora tá aparecendo no ataque, Lamine Yamal na ponta direita. Os únicos que o Real Madrid consegue emplacar é o Camavinga, o Mbappé, né, que dispensa comentários, e Jude Bellingham, que também dispensa comentários, está aqui com 26 anos, atributos completamente esmagadores, que talvez quem fizesse frente a esse cara, o Musiala, que também está jogando na Arábia, recebendo 6 milhões por mês. O nosso quarteto de ataque, só deixa eu colocar o Nico Paz também, tá fora, é o mesmo há 3 temporadas, né? Embora alguns deles estejam envelhecendo, né? O Nico Paz já está com 25 anos, o Rafinha, 33, vai ser naturalmente substituído e também está no final do contrato, acaba no mês de 2030. Já existem peças de reposições aqui, nem diria o Anthony Gordon, que inclusive está na lista de transferências aqui, mas o Ingumona, na ponta esquerda o Ingumona, na ponta direita, um cara que eu tinha comprado algumas temporadas atrás, não consegui emprestar nessa, que é esse Baldé. Enfim, e no ataque, simplesmente a nossa maior joia da base aqui, Naumenko, o argentino Naumenko, que faria assim uma dupla espetacular com o Pai se a gente avançasse mais algumas temporadas por aqui. 1,95 m, boa impulsão. Na zaga, eu contratei com pouco dinheiro um cara que com certeza vai ser dominante na Europa nos próximos anos, que é esse Falque. Então, vamos simular para o final da temporada, ver o que esse Barcelona consegue aprontar na Liga Europeia, na La Liga e tudo mais, pessoal. Bora lá. Final da 4ª e última temporada. A manchete aqui é: Rafinha despede-se do Barcelona, depois o contrato dele tá terminando, ele tá indo pro PSG, depois do final dessa temporada e depois da Copa do Mundo ele vai ter a sua estreia aqui no Paris Saint-Germain. E a começar pela La Liga, que foi praticamente a única notícia boa, né? Vamos dar esse spoiler aqui. Nós terminamos com 29 vitórias, 3 empates, 6 derrotas.
90 pontos, foi a temporada que a gente mais teve derrotas, inclusive derrotas tenebrosas para Racing Santander e tudo mais. A gente perdeu os 2 jogos pro Racing Santander, vocês têm noção disso? Que inclusive só não foi rebaixado por nossa causa, né? Eles ficaram 6 pontos de serem rebaixados. Aqui nos gols, o Ultimate fez 24, teve um ótimo desempenho, Yamal 17, Nico Paz 15. Descendo bastante aqui, eu sei que tem assistências. Yamal liderando, Nico Paz 13, Ultimate 11, Rafinha 9. Olhando também aqui a Supertaça, foi outra competição que a gente venceu. Derrotamos o Castellón nas semifinais, eu não sei o que eles estão fazendo aqui, mas tudo bem. E na final derrotamos o Atlético Madrid por 2-1. Taça do Rei, a gente avançou até as quartas de final, até as semifinais, quando fomos derrotados pelo Real Madrid por 3-2, um placar bem apertado. Vila Real foi na final contra o Real Madrid e o vencedor foi o Real Madrid na prorrogação. Quanto à UEFA Champions League, essa sim foi decepcionante, mas caramba, eu não imaginava isso. Porto na final da Champions League, eles tiveram assim um desempenho muito bom na Copa do Mundo de Clubes. Eu fiquei assim impressionado com o nível deles, sabe? Eu não imaginava que com esses jogadores que eles têm aqui, beleza, esse atacante aqui é um atacante espanhol de alta qualidade. Tem um aqui que eu conheço pelo nome, não? O Sainz eu conheço. O Diaby, ponta direita, eu conheço. Mas não são assim jogadores espetaculares, né? Tudo bem que eles estão valendo uma nota agora, né? Neruen Pérez, esse daqui é conhecido, né? Também nada demais, sabe? Alberto Costa, conhecido lateral direito de Portugal. Diogo Costa, com certeza, é a grande destaque do time. Desejado, inclusive, pelo Real Madrid, que está desesperado para substituir o Courtois. Foi para a final da Champions contra os nossos algozes, o Real Madrid, que pela primeira vez chegou na final de Champions nesses anos aqui, né? A gente tem esses participantes aqui, o Arsenal, que montou um bom time, acabou não chegando na final, embora tenha terminado 5-4 no agregado, foi pouco. Nas quartas de final vocês podem ver que a gente não aparece aqui. Porto tirou a Internacional de Milão nos pênaltis, no agregado de 6-6. E por que eu tô falando tanto do Porto, cara? A gente caiu pros caras, mano. Isso daí com certeza foi a maior conquista pra eles, porque querendo ou não, a gente tem o melhor time da Europa. A gente teve o desprazer de ter um cara expulso aqui, mas vocês podem ver que não é um cara muito bom, né? Acontece que a CPU simulou esse jogo e por algum motivo ele colocou o time completamente reserva, pelo simples motivo que a gente ganhou de 2-1, e com certeza pra CPU ganhar de 2-1 em cima do Porto é muito tranquilo, pode colocar o time reserva na volta, né? E eu tinha verificado a época, o meu goleiro titular não estava lesionado, o meu lateral direito não estava impedido de jogar e basicamente a gente foi com o time reserva. Não conseguimos fechar com chave de ouro, sei lá, uma tripleta aqui nesses 4 anos de Champions League, mas pelo menos conseguimos ganhar 2 vezes, que já é uma coisa assim absolutamente impressionante. Pra vocês terem noção, gente, eu tô gravando isso aqui de madrugada. Essa play tem 32 horas. 32 horas. Essas 4 temporadas, tudo bem que em computadores um pouquinho mais potentes, seria facilmente feita em pouco tempo, né? Só que no meu computador, cara, não é assim. E também me envolvi muito com a história de alguns jogadores, eu quis jogar algumas partidas, ver como que jogava, e o time realmente é bem caprichadinho. Vamos olhar, enfim, o nosso time, o desempenho dos nossos jogadores, né? Coloquei aqui todos os titulares. Sim, todos os titulares estão aqui. Vocês podem ver aqui o número de presenças, a classificação média. O único que não se destacou muito foi o Andrés, né, nossa contratação. Mas olhando aqui os números, cara, o Ultimate finalmente teve uma temporada destruidora, né? 37 gols, 12 assistências. A produção do Rafinha caiu muito, mas ele ainda tem nível assim de Europa. Tanto é que ele tá indo pro Paris Saint-Germain e tem atributos assim bem ok para jogar. Eu acho que no Paris Saint-Germain por mais um ano como titular e quem sabe jogar mais em um clube europeu. Aqui Nico Paz fez mais uma boa temporada, 22 gols e 16 assistências. De novo, ele não virou aquela lenda assim que em determinado momento ele parecia que ia virar tipo o melhor jogador do mundo, completamente destruidor, novo Messi. Não é o caso, né? Lamine Yamal, mais uma temporada de 2020, agora 22 gols e 30 assistências, capaz dele disputar as cabeças pro prêmio de melhor jogador do ano, porque é uma média assim surreal, 7.89 é uma média assim absurda. Os caras aqui de trás de novo, uma produção interessante aqui, ó, gols mais assistência aqui 15, aqui 14, Baldé 14, foi com certeza a temporada que ele mais participou. Reece James 6 assistências, o que é, enfim, aceitável, ok, beleza. Vitor Roque, eu tenho certeza que alguém tá interessado aqui pra saber, 6 jogos, 14 gols, não é porque ele entrou aqui em 42 jogos como jogador no intervalo, mas ele jogou mais do que isso, tá, galera? Um cara que eu tô interessado aqui é o Gordon, 10 jogos, 3 gols, 3 assistências. Um cara que eu comprei aqui como promessa que eu queria emprestar, mas acabou ficando no time, mas
com algumas oportunidades. Em Ingumona, 7 jogos, 10 entrando como reserva, 1 gol, 3 assistências. Eu acho que ele não vai vingar aqui não, galera. E eu acho que é isso, pessoal. Uma coisa que eu tô interessado em fazer, eu vou simular a final da Champions League e a Copa do Mundo. Vou avançar aqui e vou mostrar pra vocês pra assim finalizar o vídeo. Um parêntese muito importante, eu me demiti aqui do Barcelona, mas salvei antes. E uma notícia bizarra é que o Barcelona tá atrás de um treinador, né? E o principal, o cotado aqui a assumir meu lugar, né? É Abel Ferreira. E outros 2 nomes é Carlos Vicens e Rogério Ceni, mas Abel Ferreira me pegou desprevenido. Eu me demiti pra simular mais facilmente aqui. Então, galera, para finalizar esse vídeo com chave de ouro, vamos dar uma olhada no desempenho da Copa do Mundo e a final da Champions League. A final da Champions League, confesso que eu ainda não vi, mas a Copa do Mundo, só pela final já dá pra entender, né? Esses aqui foram os grupos da Copa, tá num modelo de 48 seleções, né? Vamos ver se tem alguma seleção que estranha vocês, né? De diferente, só o Mali que eu tô vendo aqui, a Albânia, né? Que nunca foi pra uma Copa do Mundo, acredito eu, na vida real. A Geórgia, que também nunca foi, aqui se classificou em 2º lugar no grupo da França. O Comores, olha que interessante, se classificando para uma Copa do Mundo. E basicamente é isso. A gente tem aqui o Brasil classificando no grupo da Alemanha com relativa facilidade, né? 5-3 sobre o México, 4-3 sobre a Alemanha. Digamos que é muito gol e... Nos 16 avos de final, o Brasil derrotou a Colômbia, a Geórgia passou sobre a Alemanha, mas tudo bem, né? Eu acho que isso daí já virou de rotina, né, para a Alemanha. Se a gente olha os outros desempenhos, nada que salte os olhos. Inclusive, a Argentina, vocês podem ver que a Argentina tá com o Nico Paz, com o principal estrela do time deles, né, da seleção deles. E se eu for abrir outras seleções aqui, em especial a Espanha, eles estão com Fermin, Ferran Torres, que começou, enfim, no nosso time, a dupla de volantes, Pedri e Rodri, Cubarsí, Eric Garcia, enfim, né, Joan Garcia no gol. E nas quartas a coisa foi, assim, cara, bem triste mesmo. Quartas não, né? 8ª de final. O Brasil, na verdade, se classificou, né? Me confundi aqui. O Brasil venceu a França, olha só, 3-0 com um gol de João Pedro e 2 gols de Vinícius Júnior. A França foi mandada para casa com uma ótima seleção. O Pamecano do nosso time. E o Brasil despachou a França. Primeira vitória sobre uma seleção europeia desde 2002, cara, coisa bizarra. Em eliminatórias, claro. Aí a Geórgia passou sobre o Senegal, a Itália passou sobre a Espanha, a Argentina passou sobre Portugal, tudo placares magros, né? E a Camarões derrotou a Suécia. E aqui, quarta de final, cara, lamentável, o Brasil foi eliminado por os Estados Unidos, a melhor geração dos Estados Unidos da história em defesa do Brasil, com gols de Pepi e Coleocho, cara. E agora é indefensável, né, cara? Que seleção é essa dos Estados Unidos, né? Porra, o Pulisic nem jogou nesse jogo. Assim, cara, os Estados Unidos não tem nem de perto o time do Brasil aqui, que em 2030 tá com Alisson Becker, Murilo, Beraldo, Marquinhos e Carlos Augusto, imagino eu, João Gomes e Bruno Guimarães, João Pedro, Rodrigo, Rafinha e Vitor Roque, que tá aqui de titular como novo da seleção brasileira e jogador do Barcelona. Enfim, Estados Unidos classificado para semifinais, é a vitória do soccer e a tristeza do povo brasileiro e mundial. A Camarões despachou a Argentina 2-1, a Itália eliminou a Geórgia 2-1 e a Inglaterra eliminou a Bélgica 2-0. Nas semifinais, você vê o absurdo desse chaveamento, cara. Se o Brasil tivesse passado, eles iam enfrentar os Camarões nas semifinais. E aqui deu Estados Unidos e Camarões. Estados Unidos simplesmente numa final de Copa do Mundo, algo que o Brasil não consegue desde 2002, repito. A Inglaterra eliminou a Itália por 1-0 com gol do Saka. Na disputa terceiro lugar, a Itália levou a melhor, gol do Ricci. E na final, Cole Palmer 1-0, imagino que um jogo bem entediante e que, com todo respeito, cara, os Estados Unidos não tinha nenhuma condição. É bizarro, né? Bizarro imaginar isso. Em pleno Santiago Bernabéu, o mundo não merecia isso, cara, de verdade. Por fim, vamos abrir aqui a Europa. Homens, UEFA Champions League, o vencedor da final. E parece que o resultado foi 3-1, não consigo acessar mais por algum raio de motivo, mesmo que o jogo tenha sido no mês passado, né? Saiu um gol pro Porto desse Lare Machal, que eu não conheço. Parece um bom jogador, tá aqui com 26 anos. E Real Madrid teve gol do Mbappé e do Semenyo, que é um ponta que foi contratado pelo Real Madrid depois de passar alguns anos encostado, vamos falar a verdade, no City. Então, esse foi o jogo, galera. Espero que vocês tenham gostado de verdade.
e até a próxima. Dê ideia de próximos experimentos, o que eu posso fazer aqui no Futebol Manager.